morte cercada de mistérios. Um inquérito policial com 121 páginas, mas inconclusivo. Uma família desesperada. Esse é o caso da médica que tinha 37 anos de idade e foi encontrada morta há 7 meses neste condomínio. E quando eu vi o corpo dela, ela estava toda machucada. Ela estava toda machucada. Com o rosto machucado, com machucados no braço, com roxos no braço, hematomas. Ela estava muito machucada. O desespero da família começou no dia 10 de outubro do ano passado. A médica Sabrina Noninato, de 37 anos de idade, foi encontrada morta em cima da cama, em casa, pelo companheiro. Segundo a polícia, o homem chegou a acionar o serviço de atendimento móvel de urgência. Mas aí, eles passaram algumas orientações para ele. Isso por telefone. O homem, então, teria colocado Sabrina no chão. Lá, feito algumas manobras. Mas Sabrina já estava morta quando o serviço de atendimento móvel de urgência chegou ao local. O maior pesadelo da minha vida. Eu recebi uma ligação da delegacia falando que minha irmã estava morta. Em seguida eu liguei para o meu pai. E meu pai falou comigo: minha filha, a única coisa que eu te peço na minha vida é trazer sua irmã para casa. Fui à delegacia. Quando eu cheguei à delegacia, achei o comportamento dele frio, muito estranho. Eu chorando, desesperada, e ele virou para mim e falou comigo: ah, eu comprei o carro da sua irmã. E eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei: André, a Sabrina não vai usar carro lá no céu. Ela não precisa de carro mais. Em depoimento para a polícia, o companheiro de Sabrina, André Reis Vilela, professor de educação física, disse que saiu para trabalhar no dia 10 de outubro por volta das 7 horas da manhã. Ele retorna para casa por volta de 2h30. Ele só percebeu que tinha algo estranho quando viu a posição em que o corpo da companheira estava. Em depoimento à Polícia Civil, André disse ainda que os dois passaram o dia anterior todo bebendo, depois que foram para uma festa de uma amiga. Em seguida, depois que saíram dessa festa, eles foram para um bar, onde continuaram a beber. Sabrina teria passado mal, mas se recuperou e voltou a beber. Depois, eles vieram para casa. Eu não tinha uma relação boa com o ex-companheiro dela, pois desde o início do namoro, ele apresentou várias mentiras e isso foi tirando a minha simpatia dele. Até que chegou um tempo que o nosso afastamento acabou acontecendo porque ele proibiu a gente, proibiu a nossa família, eu, minha mãe, meu pai, de irmos à casa dela, de conversar com ela. A gente geralmente conversava com ela quando ela estava voltando do trabalho. A partir do momento que esse afastamento foi inevitável, eu encontrava com ela na porta do hospital. E várias vezes eu a encontrei com machucados. Uma das vezes, no mês de março do ano passado, ela estava com o braço quebrado. Ela me mostrou o braço e falou comigo que tinha caído no banheiro. Só que eu olhei aquele braço dela, a região onde estavam os hematomas, não condizia com o tombo. Um tombo do acidente doméstico, simples. A Sabrina não se suicidou, não há hipótese alguma de que Sabrina tenha morrido acidentalmente, com todas as lesões que já foram demonstradas no laudo pericial. Ela tinha costelas fraturadas, ela tinha lesões na face e no corpo inteiro que não justificariam com uma morte acidental ou com um suicídio. Segundo a família de Sabrina, 2 meses antes de morrer,
ela fez um empréstimo de cerca de R$200 mil. 2 semanas depois de sacar esse valor, ela fez um seguro de vida no valor de R$1,5 milhão, tendo como o principal beneficiário o companheiro, o personal trainer André. Foi exatamente aí que, um mês depois da morte de Sabrina, André tentou sacar esse dinheiro, mas o banco negou. Agora, a pergunta que não quer calar: o que de fato aconteceu na Casa 6 do condomínio Mini Chácaras do Lago Sul? No dia 10 de maio, ainda é um mistério para a Polícia Civil. Até que ponto a perícia pode falar o que de fato aconteceu em uma mulher que tinha várias fraturas pelo corpo e até mesmo 2 costelas quebradas. Lesões no corpo, tanto da vítima quanto do agressor, eles não necessariamente estarão ligados com a causa da morte. É preciso avaliar, por exemplo, se essas lesões foram produzidas antes da morte, ou seja, dias antes da morte, em decorrência, de repente, de brigas entre o casal, mas que não tenham necessariamente ligação com o episódio que levou a óbito propriamente dito. Quando se administra substâncias como álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, com outros depressores, como medicamentos para insônia, se há um excesso de substâncias que vão promover um rebaixamento do sistema nervoso central. Isso, além de não ser, obviamente, recomendado sob o ponto de vista clínico, quando somado a comorbidades pré-existentes, como, por exemplo, síndrome nervo-vagal, pode levar a uma redução drástica da pressão arterial, que pode levar ao desfalecimento da pessoa. E isso pode promover uma série de acidentes. Já a defesa de André informou que ele não é apontado como suspeito no inquérito. Agora, não há que se falar em defesa, porque não há acusação formal, não há no inquérito policial nenhum indício de que aconteceu um crime. O senhor André Vilela não está sendo investigado, ele não está como suspeito nos autos. Ainda faltam ser juntados nos autos vários laudos que foram solicitados pela autoridade policial. Então não há que se falar em defesa e muito menos em provas com relação às suspeitas da família. Segue sendo investigado agora pela 6ª Delegacia de Polícia, já que o Ministério Público deu mais 90 dias para os policiais da Seção de Investigações de Crimes Violentos terminarem um inquérito. Entregá-las na mão dos meus pais, sem poder dar uma resposta, sem poder explicar para eles o que estava acontecendo. Então a única coisa que a gente quer é saber a verdade, saber o que aconteceu com a Sabrina. Como que a vida dela foi ceifada assim tão precocemente? O que aconteceu com ela naquele dia? DF alerta a real, sem caô.